A história começa com tudo sendo visto da perspectiva do nosso protagonista chamado Yuan Gujian, que decide se confessar para uma linda garota. Ela agradece pela confissão e acha que ele é um rapaz bastante agradável. No entanto, ela não pode aceitar os sentimentos dele por ela, então pede desculpas, dizendo que não podem ficar juntos. Isso acontece com várias outras garotas com as quais ele estava interagindo, e ele não pode acreditar no que está acontecendo. De repente, ele tem um final ruim em seus sonhos e acorda angustiado. Perguntam se ele está bem, pois ele começou a fazer barulhos estranhos, como se estivesse tendo um pesadelo. Nosso protagonista finalmente chega à escola e descobrimos que ele é muito bom nos esportes e também o melhor aluno de sua escola, além de ser o mais atraente. Enquanto ele está sendo admirado, ele sente que teve um sonho muito estranho. No entanto, isso não afetará a sua vida perfeita que ele tem agora. De repente, uma de suas colegas chamada Lucien o cumprimenta, e os dois vão para a aula. Enquanto as pessoas ao redor estão cochichando sobre como ela também é uma das melhores alunas do terceiro ano, eles continuam indo para a sala de aula. Ele sente que tem muita sorte e acredita ser uma pessoa muito atraente e perfeita. Ele pensa que é a única mulher que pode igualá-lo em todos os sentidos nesta escola. Ele não tem dúvidas de que um dia ela será sua namorada. No entanto, de repente, ele começa a se lembrar do sonho que teve pela manhã e o sentimento de ser rejeitado começa a invadi-lo. Mas ele lembra de todas as boas características que possui e sente que é um oásis inalcançável no coração de muitas garotas desta escola. Além disso, ele nunca falhou em alcançar seus objetivos, então acredita que é impossível ser rejeitado. Ele chama a atenção dela e pergunta se ela está usando algum tipo de acessório na cabeça. Ela não entende o que ele está dizendo e ele menciona que há uma barra acima dela, mas ela ainda não entende suas palavras. Nosso protagonista analisa a situação e acredita que provavelmente ainda está meio dormindo e que tudo está parecendo estranho por causa do pesadelo que teve anteriormente. Ela se afasta rapidamente dele, então ele acha que precisa fazer algo imediatamente. De repente, alguém passa apressadamente por ele e ele acaba caindo. Então, uma garota de cabelo rosa pergunta se ele está bem e tenta ajudá-lo. Enquanto ela o repreende por correr pelos corredores, ela também percebe que tem uma barra sobre a cabeça dele. Ela é a Xiaomi do time de atletismo da escola. Ela é bastante ativa, alegre e amigável, e tem um sorriso lindo. Muitas pessoas na escola se apaixonaram pelo seu sorriso e até organizaram um clube de fãs para ela. Ela ainda não entende por que tem essas barras sobre a cabeça. Ele pergunta a ela sobre as barras, e parece que ela sabe algo, mas está se fazendo de desentendida e não quer responder à pergunta. Nesse momento, ela sai correndo dizendo que ainda tem algumas coisas para fazer no time de atletismo, escapando da situação. Lucy comenta que está ficando tarde e que vai embora primeiro. Quando nosso protagonista se vira para falar, acaba torcendo o pé e, por descuido, ambos colidem estando muito próximos um do outro, e seus corações começam a bater forte. Eles se olham frente a frente sem saber o que dizer, e então aparece um quadro de diálogo com duas opções, uma é escorregar acidentalmente e beijá-la nessa posição, e a opção B é não. Ele não sabe como essas opções apareceram de repente e se desculpa imediatamente, pois foi tudo um acidente, e apenas alguém desprezível beijaria uma garota em uma situação como essa. Ela começa a ajustar suas roupas e diz que nunca imaginou que alguém como ele tentaria algo assim, pois sempre pensou que ele fosse perfeito. Ela se afasta e diz que irá para suas aulas e que eles se verão mais tarde no conselho estudantil, deixando nosso protagonista completamente encantado por sua beleza. Depois disso, ele começa a passear pela escola até o telhado e começa a pensar sobre a misteriosa barra de progresso que aparece nas garotas, como se fosse algum tipo de jogo. Ele chega à conclusão de que pode ser o personagem principal deste mundo, então seu ânimo está em alta, já que é muito provável que as duas colegas gostem dele e provavelmente o adularão como todo mundo. No entanto, sua felicidade é quebrada quando Lucy ouve tudo o que ele acabou de dizer em voz alta.
Ele tenta se desculpar, dizendo que foi apenas uma brincadeira e que não pensou nas coisas da maneira como as disse, mas ela se levanta de sua cadeira e diz que sabia que seria difícil para eles ficarem juntos. Ela menciona que já teve que suportar muito devido ao seu trabalho no conselho estudantil, mas agora que viu suas verdadeiras cores, ela realmente o odeia. Com isso, ela sai do telhado, deixando nosso protagonista completamente sozinho em sua vida perfeita de 17 anos. Esta é a primeira vez que alguém que ele gosta o odeia. De repente, ele ouve risadas e alguém diz que finalmente ele foi rejeitado, mas que não precisa ficar desapontado, pois isso faz parte da trama, assim que ele não deve se preocupar. Nosso protagonista olha para cima, totalmente surpreso, e parece que alguém estava assistindo tudo o que estava acontecendo. Essa pessoa diz que tem um segredo para contar a ele sobre as barras de progresso que aparecem em todas as garotas. Ela confessa que na verdade eles estão em um mundo de simulação de encontros. No entanto, nosso protagonista não parece impressionado com isso e também diz que tem um segredo para contar a ela. E diz que ele pode ver completamente a roupa íntima dela. Mas deixando isso de lado, ele começa a fazer perguntas sobre o simulador de encontros. E a verdade é que eles estão dentro de um jogo. No entanto, nosso protagonista obviamente acha que ela está falando besteira. Mas ele começa a analisar tudo o que tem vivido até agora, achando estranho as barras de progresso e os diálogos que surgem do nada. Então, tudo isso poderia ser real. Ele chega a uma última conclusão: agora ele é o personagem principal e deve perseguir as garotas, seguindo esse caminho devido ao requisito da trama. Ele acredita que é muito provável que logo venham atrás dele, o que é bastante óbvio, já que ele é supostamente o personagem principal. No entanto, inesperadamente, Lucy explica que ele não é o personagem principal, quebrando completamente todos os sonhos que ele tinha. Rapidamente, ele se aproxima dela e pede explicações sobre o que ela acabou de dizer, pois não é possível que isso esteja acontecendo. Se fosse um jogo, seria impossível ele não ser o personagem principal. Ela diz que fará uma previsão para que ele possa acreditar. Depois que a escola terminar, ele verá que os indianos se envolverão em um grande problema no conselho estudantil. Com isso dito, ela se retira. Mais tarde, ele se dirige à sala do conselho estudantil e não entende que tipo de problemas sua amiga poderia estar enfrentando. De repente, um grupo de pessoas começa a cercar a sala e todos exigem que devolvam alguém chamado Link, já que não estão deixando essa pessoa atuar. Nosso protagonista começa a lembrar do nome dessa pessoa, Shen Lin, um ídolo que está na mesma escola que ele. Ela se tornou extremamente famosa após aparecer em comerciais e fazer inúmeros anúncios. Atualmente, ela é uma celebridade muito conhecida, tem muitos fãs e é popular tanto entre homens quanto mulheres. Ele percebe que essas pessoas são seus fãs. Nesse momento, a porta se abre e pedem que prestem atenção no que estão prestes a dizer. E é que as apresentações de Shen Lin estão sempre completamente lotadas, o que afetou seriamente as regras e a ordem da escola, e a decisão já foi tomada pelo conselho estudantil. Então, eles deveriam respeitar, mas os fãs não entendem razões e começam a causar tumulto. Ninguém vai sair até que levantem a proibição. Isso deixa nosso protagonista completamente irritado, já que estão intimidando sua futura esposa. Ele tenta se aproximar o máximo possível para defendê-la, mas nesse momento, outro rapaz aparece e se interpõe entre todos, pedindo respeito por ela. A multidão diz que estão apenas lutando por seus direitos e exigem que a apresentação programada para depois de amanhã não seja cancelada tão repentinamente. Eles explicam que Shen Lin tem outras apresentações fora da escola, então não podem se concentrar apenas no que ela está fazendo, devem continuar estudando, que é para isso que estão lá. Nesse momento, nosso protagonista consegue chegar à frente e diz a todos que não devem se preocupar com isso, já que isso é uma atividade escolar normal, então a apresentação deve continuar. Mas o mais importante é que todos os assentos já estão reservados por ele, então será praticamente como um show exclusivo. Ele deixa todo mundo sem palavras, mas eles começam a fazer barulho novamente e dizem que ele deve estar brincando.
para nosso protagonista, isso não parece importar, já que ele é rico, então não tem problemas em fazer isso. A única coisa que as outras pessoas podem fazer é xingá-lo, então eles decidem sair daqui para voltar com outro plano. Enquanto nosso protagonista está se vangloriando do que acabou de fazer, os outros se sentem realmente mal e estão prestes a desmaiar. Nosso protagonista se aproxima desse rapaz e pergunta quem ele é e não entende o que ele está fazendo ali, tão comum. Lucy agradece por sua ajuda, mas não concorda com sua mentalidade de que só pode resolver seus problemas com dinheiro, então pede a ele que, a partir de agora, não se preocupe mais com seus assuntos. Ele sai do local antes de dizer que não deve incomodá-la novamente, deixando nosso protagonista chocado com essa declaração. Enquanto seu outro colega diz que sempre contará com ele. No entanto, nosso protagonista ainda mantém as esperanças e não acredita que ela se adaptaria a alguém tão comum quanto esse rapaz. Mas, ao vê-los juntos novamente, percebe que ela está sorrindo enquanto caminham juntos, e ele não entende como isso poderia acontecer, já que supostamente foi ele quem resolveu o problema. Ele então se lembra do que lhe disseram antes, de que ele não era o personagem principal desta história, confirmando que tudo o que ouviu de Lucy era verdade, quebrando todos os seus sonhos e esperanças em um momento. Após o nosso protagonista ter ficado petrificado ao perceber que é, na verdade, o personagem secundário desta história, ele corre até o telhado em busca de Xiaomi. Ela surge rapidamente para se apresentar a ele, pois estava esperando por sua chegada. Ela questiona o que ele pensa sobre esse novo mundo no qual estão presos, e parece que ele não está lidando muito bem com a situação. Podemos ver que suas esperanças estão no ponto mais baixo, mas ele diz a ela para não se preocupar com ele e faz uma pergunta. Ele segura a mão dela e pergunta quem ela realmente é e o que está fazendo ali. Xiaomi fica sem palavras por um momento, então rapidamente o afasta e diz que finalmente decidiu acreditar nela depois de ter sido confrontada pela realidade. Ela concorda em contar a ele sobre o que está acontecendo, apenas porque sente pena dele. Ela revela que é um personagem do jogo e que estão na 4ª partida do arquivo salvo. É assim que ela pode prever o futuro, por assim dizer, e saber o que vai acontecer. Apesar de parecer inacreditável, nosso protagonista acredita nela, pois não tem escolha. Ela conta que não conseguiu ficar com o protagonista no final da história nas tentativas anteriores, e agora a história começou de novo. Além disso, ela encontrou Yuan Gujian ontem de surpresa. Ele começa a admirar o rosto dela e percebe como ela é bonita de perto. No entanto, logo percebe que deve ser fiel aos Lu Xinhui, assim que não pode ter pensamentos impuros com outra garota. Ele diz a ela que não devem tratá-lo como se fosse o escolhido ou algo do tipo. Ele não esperava que o protagonista fosse um cara qualquer com uma aparência genérica. Xiaomi grita com ele para que não o insulte daquele jeito, pois ela realmente gosta dele. O nome do protagonista do jogo é Nan Yihao. Yuan Gujian está muito irritado com toda a situação, pois não faz sentido que ele não seja o protagonista. Ele sente que é o melhor de todos os homens em todos os sentidos. No entanto, de repente, ele percebe algo. Nan Yihao vai atrás dos Lu Xinhui, e eles acabarão sendo seu casal. É assim que Xiaomi perderá novamente e não poderá ter um final feliz. E é por esse motivo que ela o trouxe até aqui, para contar absolutamente tudo. Ela quer que trabalhem juntos neste mundo. Nosso protagonista é o antagonista que destrói o romance de Lu Xinhui. Portanto, ele não terá seu final feliz de forma alguma. Ele percebe que não tem chance alguma de ser feliz. Mas algo mudou. Ele a conhece, então ela pode ajudá-lo a mudar seu destino trágico e pode o ajudar a conquistar as outras garotas que podem ter um romance. Em troca, ela o ajudará a conseguir Lu Xinhui, então ele acredita que é um bom plano. Ele está disposto a fazer dela sua cúmplice e lutar juntos para ter o final feliz e um final amoroso para nosso protagonista. Mas em um segundo, eles percebem que não sabem o que fazer primeiro. Então ela se lembra dos eventos que ocorrem dentro do jogo e lembra que anteriormente ela se intrometeu na total reserva do auditório, onde Sainglin vai se apresentar. Então ele não tem escolha a não ser assistir ao show sozinho,
como ela havia dito. Tudo isso para ajudar Lu Xinyu e evitar o conflito entre os estudantes. Ele se sente realmente sobrecarregado, já que nem mesmo está interessado no show, mas depois de assistir por um tempo, percebe como ela é realmente talentosa. Parece que isso não é tão ruim afinal. Ele estala os dedos para fazer a barra de romance que está acima dela desaparecer, pois Xiaomi havia dito que, se ele estalasse os dedos, poderia mudar o que vê no medidor de amor. De repente, ele percebe algo em seu bolso. É um lembrete de Xiaomi, avisando sobre o dia da apresentação. O protagonista desta história, ou seja, Nanjió, vai segurar a mão de Sainlin enquanto escapa do caos. Então ele precisa fazer o possível para evitar isso e fazer antes dele. A única coisa que ele pode fazer é esperar o caos iminente e ele não entende como isso terminará em desastre, já que reservou a apresentação ao vivo apenas para ele. Do lado de fora, todos os fãs enfurecidos estão esperando por ele, pois ele está monopolizando toda a atenção dela. Depois de um tempo, o show está quase terminando e ela diz a ele que a próxima etapa é encontrar os fãs com ela. Então, ela pede que ele suba por um momento para interagirem juntos. Como ele fez 139 reservas, ele terá 139 autógrafos e apertará a mão dela 139 vezes. Eles passam um tempo fazendo isso várias vezes. Nosso protagonista comenta que isso é bastante estranho, já que ele não entende muito bem a cultura das idols e ela não gosta muito disso. Então, ela pergunta, por que ele reservou toda a apresentação apenas para ele? Ele desvia a pergunta, dá um forte soco na mesa e diz que realmente acredita que ela odeia tudo isso, inclusive tem certeza de que ela odeia interagir com os fãs, e tudo isso está escrito em seu rosto desde que a viu durante toda a apresentação até agora. Ela fica sem palavras e nosso protagonista também não sabe o que dizer, já que não sabe o que está fazendo. Supostamente, ele deveria estar cortejando-a, mas parece mais um ataque. Ele se desculpa com ela, pois não quis magoar seus sentimentos e diz que acredita sinceramente que ela não está muito feliz. Se ela quiser, pode falar com ele. Mas de repente, o grupo enfurecido de pessoas que estava do lado de fora aparece para espancar Yuan Gujian. Enquanto ele está sendo atacado no chão e todos estão prontos para continuar lutando contra ele, cercando-o iminentemente, e eis que agora ele se vê como antagonista dessa história, de repente, uma voz familiar diz a todos para se acalmarem. Para nosso protagonista, essa voz é familiar, é Nan Yihao, que veio para acalmar a situação. Ele oferece a mão dela para que possam sair do caos juntos. No entanto, de repente, a mão do nosso protagonista intervém e pede a ela que não tenha medo, pois ele será quem a protegerá. Isso a faz ficar vermelha de emoção. Subitamente, aparece uma nova caixa de diálogo para nosso protagonista, onde a primeira opção é inspirá-la para que enfrente a multidão com coragem e incentivá-la do fundo do seu coração. A segunda opção é puxá-la e correr sem olhar para onde vai. A terceira opção é ficar muito nervoso e soltar a mão dela. Ele acredita que escolher qualquer uma dessas opções é algo que apenas uma criança faria, e ninguém vai controlar sua vida como se fosse um roteiro. Então ele começa a pensar por um momento, mas percebe que o tempo parece ter parado por alguma razão. Ele sente que isso nem mesmo é real. Até mesmo Sainlin está completamente paralisada, parecendo mais uma marionete que pode ser manipulada da maneira que ele quiser. No entanto, um lampejo de moral o faz reconsiderar, e ele decide não fazer nada de estranho com ela. Além disso, não pode agir como antagonista agora. Ele precisa escolher as opções certas para que ela se descongele. Ele acredita que a melhor opção seria escolher algo que o personagem principal faria. E ele escolhe a primeira opção. Ele manda todos ficarem quietos de uma vez, enquanto segura sua mão, diz a ela que, apesar do medo, ele a apoiará com todo o seu coração, assim que ela deve enfrentar essa situação com valentia. Mas, surpreendentemente ela se afasta rapidamente. Nan Yihao explica que ele não deveria ter dito aquilo. Uma garota como Sainlin não deveria enfrentar tudo isso. Eles acreditam que nosso protagonista acabou de fazer algo completamente imperdoável.
Ele começa a pensar que talvez tudo isso se deva a ele não ser o personagem principal. Seus papéis devem ser diferentes, e a melhor opção para o protagonista do jogo não é a melhor para ele. Então, ele pega seu celular e liga para uma garota chamada Olivia, pedindo que ela venha para o auditório imediatamente. Nan e Hal começa a tremer de medo, pois todas as pessoas lá começam a assediá-la, querendo sua atenção. Nosso protagonista se aproxima dela novamente e diz que não está brincando desta vez, ele a protegerá de verdade. Ele a pega pela mão e eles começam a sair juntos, deixando todos para trás. Parece que desta vez as coisas estão indo melhor. De repente, Olivia chega e está lá para salvar nosso protagonista. Ela usa granadas de fumaça para criar uma distração em meio a tudo isso, assim ele aproveitando a situação para se esconder atrás das cortinas do palco por um momento. No entanto, ele não percebe que sua virilha está encostando no joelho dela e só espera que tudo termine o mais rápido possível. Todos saem do auditório e finalmente eles saem para tomar ar. Ele agradece a Olivia pelo trabalho que ela fez e depois da ligação com ela, ele diz que agora as coisas estão melhores. No entanto, a situação parece um pouco desconfortável. Mas de repente, ela também agradece a ele por tê-la salvo. Desta vez, as coisas saíram muito melhor para nosso protagonista, que parece ter conseguido conquistar a primeira garota. Obrigado por assistir ao vídeo. Se quiserem a próxima parte, deixem-me saber com seus comentários. Nos vemos no próximo vídeo. E aí, apaixonados por esse tipo de conteúdo exótico, gostaram? Se você curtiu esse resumo incrível e quer garantir que não vai perder nenhum conteúdo emocionante, inscreva-se agora mesmo no nosso canal. Não deixe essa oportunidade passar, clique no botão de inscrição e faça parte da nossa comunidade. Muito obrigado, deixe seu comentário e nos vemos no próximo vídeo.